E eu vou começar com o Deep Cloning of Read Only Properties. Vou criar uma classe chamada Address, onde no construtor dessa classe eu vou esperar tanto o nome da cidade como também o estado. Embaixo eu crio uma classe chamada Person. No construtor, preste atenção, no construtor eu estou passando o name e também o address, onde esse address ele é a instância desse address aqui em cima. Agora vem aqui embaixo, eu coloco person igual a new person. Eu vou passar para esse person o nome Alexandre. New address. Aqui vai ser Araraquara, que é um calor do caramba, que eu não consigo nem escrever. Araraquara. Agora eu vou clonar esse objeto person. Vai ser person1 igual clone person. O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma clonagem rasa. O que é uma clonagem rasa? Agora todas as propriedades do person está no person1. Agora todas as propriedades do person está no person1. E essa propriedade address, que é o objeto address, se eu alterar no person ou no person1, é alterado no outro objeto. Então, se eu alterar no person, é alterado no person1. Se eu alterar no person1, é alterado no person. Isso se chama uma clonagem rasa, do inglês shallow. Coloco o person, vou passar address, city, São Paulo. Aqui embaixo vai ser um vardump person e person1. Onde eu vou colocar aqui o address, city, e aqui no person também vou passar o address e city. Vem aqui no terminal, mando executar e São Paulo, São Paulo. Se eu alterei no person, é alterado no person1. Se eu alterar no person1, é alterado também no person. Mas se eu alterar o nome da pessoa, se eu ver aqui, colocar person1, name João, como isso aqui não está fazendo referência a um objeto, essa propriedade name não está fazendo referência a um objeto, é somente uma string, se eu alterar no person1, não é alterado no person. Ah, tá, claro. Obviamente, porque eu esqueci de colocar aqui o person name e o person1 name. Agora sim, de novo. Tá aqui, Alexandre e João. Mas só que essa propriedade, que é um objeto, se eu alterar em um, no outro também é alterado. Agora eu vou entrar na clonagem profunda. Vai ser um public function underline underline clone. Colocando esse underline underline clone, eu tenho a possibilidade de clonar esse address, tornando, por exemplo, o address do person1 independente entre aspas, do person. Agora venho e coloco this o quê? Address igual clone this address. Fazendo isso aqui, agora se eu alterar o address do person1, não é alterado no person. Não é alterado somente no person1. Mando executar novamente e tcharam! Tá aqui, ó. Araraquara, São Paulo, Alexandre e João. Então aqui eu fiz uma clonagem profunda, onde eu alterei essa propriedade que é um objeto. Agora que vem a novidade do PHP 8.3. Se eu colocar esses dois aqui, como reads only, no PHP 8.3, peraí, é que eu estou alterando aqui o name, perdão. Agora posso tirar aqui, posso tirar isso aqui. No PHP 8.3, isso aqui ele vai funcionar perfeitamente. Isso aqui vai funcionar perfeitamente. Funcionou normalmente. Mas só que se eu trabalhar com PHP 8.2, vai dar um erro. Vai falar que não pode ser alterado a propriedade read-only. Cannot modify read-only property person address. Mas só que com o PHP 8.3 ele deixa alterar dentro do método mágico clone, ele deixa alterar
uma propriedade read-only. Então, essa é a novidade do PHP 8.3 referente ao clone. Eu posso alterar uma propriedade read-only. E aqui o mais correto seria eu colocar o read-only aqui em cima. Agora, todas as propriedades são read-only. Problema e sem problema. O PHP 8.3 trouxe um novo atributo, o override. Se você não sabe o que é um atributo no PHP, se você não sabe o que é isso aqui no PHP, eu já gravei uma aula a respeito do assunto e o link está bem aqui embaixo na descrição. Eu vou criar uma classe chamada model, onde dentro eu vou criar um método chamado findBy e vou colocar um return findBy in model. Agora eu vou criar uma classe chamada user, vamos supor que eu tenho um model chamado user e vou estender o model. Como esse model, eu só vou estender ele, eu nunca vou instanciá-lo, eu vou colocar como abstract. User igual new user findBy, eu vou colocar dentro de um var dump. Agora eu vou lá no terminal e mando executar. Tá aqui, findBy in model. Só que dentro do user, preste atenção agora, eu quero sobrescrever, eu quero substituir esse findBy por um findBy que eu vou trabalhar de uma maneira diferente desse findBy da classe Py. Obviamente, porque se eu estou sobrescrevendo o findBy, quer dizer que eu quero trabalhar com ele de uma maneira diferente. Então vai ser findBy in user. Manda executar, vai aparecer findBy in user. Se eu tivesse o model, por exemplo, do post, funcionaria da mesma maneira. Post findBy in post. Eu venho aqui, altero para post, mando executar. Está aqui. Eu vou colocar em cima de cada um desses findBy das classes filhas, porque isso aqui é classe Py, classe filha e classe filha. Isso aqui é muito importante. Eu vou colocar em cima do findBy da classe filha o override. Coloco em cima do método que eu estou sobrescrevendo na classe filha o override. Se eu mandar executar, ainda vai funcionar da mesma maneira. Funciona da mesma maneira. E se eu tentar trabalhar com PHP 8.2, também vai funcionar da mesma maneira. Tá, mas o que esse override ele faz? Se eu tirar da classe Py o findBy, ele vai reclamar. Porque eu coloquei esse override em cima do findBy, que quer dizer o seguinte. Como eu estou querendo substituir o findBy, quer dizer que eu quero substituir de algum lugar. Claro. Mas só que, como ele não consegue encontrar o findBy na classe Py, ele vai reclamar. O findBy tem um override, tem um atributo override, mas ele não bate com um método da classe Py. Ele não bate com o método da classe Py. But no matching parent method exists. Então na classe Py, nessa classe Py aqui no model, tem que ter o findBy. Por quê? Porque como eu coloquei o override em cima do método findBy, e override significa que eu quero substituir, que eu quero sobrescrever, quer dizer que eu quero sobrescrever alguma coisa. Mas se eu trabalhar com PHP 8.2, vamos ver o que vai reclamar. Se vai reclamar. Não. Aparece findBy in post. Se só alterar aqui para user, ele continua funcionando. Olha só, ele continua funcionando. Mas se eu trabalhar com PHP 8.3, como eu coloquei o override, e na classe Py não tem o findBy, na classe Py não tem o findBy, então ele reclama. Mas se eu criasse uma interface vai ser model interface, coloco aqui um public function findBy, e venho aqui e coloco implements model interface, faço a mesma coisa aqui no post, e agora ele vai funcionar. Se existe na interface, ele funciona, ele não dá o erro. Olha só, ele funciona. Mesmo não estando na classe Py, mas estando na interface, ele funciona. Então, recapitulando, o override, eu colocando em cima do método, eu estou falando o seguinte, esse método existe na classe Py ou em uma interface,
E se não existir na classe Py e nem em uma interface, tem que reclamar, tem que dar um erro. Agora eu posso tipar uma constante em uma classe. Eu vou criar uma classe chamada person e dentro eu vou criar uma constante public const name, vai ser igual a Alexandre. E eu venho aqui embaixo e coloco um var dump no person name. Está funcionando normal, é claro. Mas se eu colocar logo depois do const string, mando executar, está funcionando. Mas se eu executar com PHP 8.2, não funciona. Eu não posso colocar uma tipagem em uma constante com PHP 8.2, mas já com o PHP 8.3 ele funciona, que é uma maravilha. Se eu colocar, por exemplo, aqui que o name, o valor dele vai ser 32. Como eu coloquei que o tipo é uma string, então não pode ser um número inteiro. Mando executar. Está falando que não pode usar um int como um valor para a constante da classe person, para a constante name da classe person, que é do tipo string. Se eu tentar executar com PHP 8.2, claro, também não vai funcionar. Volto aqui com o Alexandre, mando executar com PHP 8.3 e funciona. Beleza. Mas você não concorda comigo que uma constante nunca vai mudar o valor? Nunca vai mudar o valor? Então faz sentido eu colocar uma tipagem para um valor que nunca vai mudar? Eu não achei nenhum cenário onde eu vá querer colocar uma tipagem para uma constante. Ou melhor, deixa eu refazer a frase. Eu não encontrei nenhum cenário onde vai fazer diferença eu colocar uma tipagem para uma constante. Porque como uma constante nunca vai mudar o valor, então não faz sentido eu colocar uma tipagem para ele. Eu vou utilizar por quê? Porque eu gosto de colocar uma tipagem em tudo. Mas eu não achei nenhum cenário onde isso aqui vai ser muito útil. Se você souber, coloca bem aqui embaixo nos comentários. Antes do PHP 8.3, eu achava esse Dynamic Class Constant Fetch bem bizarro. Agora, com o PHP 8.3, eu continuo achando, mas só que eu posso fazer essa bizarrice muito mais fácil. Eu vou utilizar o exemplo da aula passada, onde eu tenho uma classe person e dentro eu tenho uma constante chamada name. Para acessar a constante name da classe person, é só colocar person, name. Até aqui, nada demais. Mas agora, como que eu faço? Preste atenção agora. Como que eu faço para acessar essa constante name dinamicamente? Ou seja, pegar esse name de uma variável. Eu vou criar uma variável chamada constante name. Pode ser qualquer nome aqui, pode ser qualquer nome. E estou colocando para essa variável o valor name, que é o mesmo nome, o mesmíssimo nome da minha constante. Antes do PHP 8.3, nós fazíamos da seguinte maneira. A função, chamada constante, que retorna o valor da constante. Passo aqui person, class, que retorna o nome da classe junto com o namespace. E concateno com dois pontos e o nome da minha variável para poder pegar o valor dessa constante. Como essa variável tem o mesmo nome da constante, agora ele vai retornar exatamente o valor lá da minha constante. Se eu utilizar o PHP 8.2, ele vai dar problema. Por que que vai dar? Porque eu coloquei uma tipagem aqui. Isso aqui foi o assunto da aula passada. Agora mando executar novamente. Mando executar novamente e ele funciona. Essa função chamada constante já vem com o PHP, onde retorna o quê? O valor da constante. Você não concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa de colocar person, name, e o name ele é uma constante? Então eu preciso pegar o valor dessa constante. Se eu tirar esse constante, ou seja, agora isso aqui não está mais dentro da função constante, ele vai retornar exatamente isso. Ele vai retornar exatamente isso aqui. Olha que interessante, ele vai retornar exatamente isso. O person, name. Ele não pegou o valor do person, name. Para poder pegar o valor dessa constante, antes do PHP 8.3, nós fazíamos dessa maneira. Agora eu mando executar e claro que vai funcionar. Agora com o PHP 8.3 eu posso fazer essa loucura de um jeito mais amigável. Posso vir aqui, colocar aqui embaixo, só comentar isso.
vai ser person, dois pontos, constant name. Olha como ficou muito mais amigável. Aqui está dando um erro do IntelliFance. Eu acho que o IntelliFance, algumas coisas ainda não foram atualizadas para o PHP 8.3. Mando executar. Funciona. Já com o PHP 8.2, claro que ele não funciona. Agora eu posso fazer para mais coisas. Por exemplo, se eu quiser pegar o age, vem aqui, coloco o age aqui vai ser 41. Crio uma constante name chamada age. Agora, passando o constante name aqui, ele vai pegar essa constante chamada age. Você entendeu essa lógica aqui, né? Mando executar, então PHP 8.3 e está aqui, ó, funcionou perfeitamente. E se eu colocar uma tipagem, por exemplo, int, se eu tentar utilizar o PHP 8.2, não funciona. Isso aqui foi assunto da aula passada. 8.3 funciona e com o PHP 8.2 ele não funciona. Agora eu posso criar uma classe anônima read-only. Eu pensei muito, antes de começar essa aula, se eu mostraria essa novidade do PHP 8.3 referente a uma classe anônima. Porque fala aí pra mim, fala a verdade, quantas vezes na vida você já criou uma classe anônima? Eu acho que nunca criei uma classe anônima. Então eu poderia fazer a mesma coisa, utilizar a mesma pergunta para o deep clone. Isso aqui é o deep clone que eu já mostrei para você. Quantas vezes na vida você já clonou um objeto com PHP? Raras vezes, né? Então se eu mostrei o deep clone, eu vou mostrar também a novidade referente a uma classe anônima. Daí eu pensei, em quais lugares que eu já vi sendo utilizado uma classe anônima? No Volt, eu já vi. Que inclusive eu já gravei 2 aulas a respeito do Volt e o link dessas 2 aulas estão bem aqui embaixo na descrição. E também para criar uma migration com Laravel. Tá aqui, ó, new class, uma classe anônima. Então não é tão inútil assim. Então vale a pena aprender mais a respeito de uma classe anônima. No caso aqui é como criar uma classe anônima read-only. Vamos para o exemplo. User igual new class. Eu vou criar o método construtor, public function construct, e vou passar aqui para o construtor o nome e também o e-mail. Eu venho aqui em cima, coloco o nome, Alexandre, e o e-mail vai ser email@email.com.br. Só colocar aqui numa nova linha para ficar mais fácil de ler. Está aqui. Se eu vier agora aqui embaixo e colocar um vardump nesse user, vai aparecer uma instância de uma classe anônima. Tanto com o PHP 8.2 como também com o PHP 8.3. Rodo com o PHP 8.2, está aqui, uma classe anônima. Se eu rodar com o PHP 8.3 também, vai aparecer aqui uma classe anônima. Agora, se eu vier e colocar no lugar desse private, se eu colocar public read only, você acha que vai funcionar tanto no PHP 8.2 como também no PHP 8.3 ou não? Mando executar com o PHP 8.3, funcionou. E com o PHP 8.2 também funciona. Agora ficou meio confuso, né? Essa funcionalidade aqui não funcionaria somente no PHP 8.3? Olha o que está falando. Anonymous class can now be read-only. A classe pode ser read-only. Ele não está falando que pode criar as propriedades separadamente read-only. Porque se eu criar as propriedades separadamente read-only, com o PHP 8.2 ele também suporta. Mas eu colocar na classe read-only, e assim todas as propriedades serem read-only, somente com o PHP 8.3. Então, se eu posso vir aqui e colocar new read-only. Daí venho e tiro o read-only daqui. Porque colocando read-only aqui na instância, agora todas as propriedades dessa classe anônima são read-only. Se eu rodar com o PHP 8.3, vai funcionar normalmente. Agora, se eu rodar com o PHP 8.2, ele vai dar um erro de sintaxe. Syntax error, unexpected token read-only. Porque ele não está esperando esse read-only aqui no meio do new e do class. Ele não está esperando o read-only aqui, então deu um erro de sintaxe. Porque com o PHP 8.2 eu não tenho essa possibilidade. É a mesma coisa de eu fazer o seguinte, class user
e colocar aqui read only. É a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Só que essa funcionalidade já funcionava muito bem no PHP 8.2. Já colocar uma classe read only, uma classe anônima read only, eu não tinha possibilidade até o PHP 8.3. Agora eu posso colocar read only na instância da classe, sendo assim, todas as propriedades são read only. Vamos supor que você está criando uma API. E você manda do back para o front, você manda um JSON, mas só que você tem que mandar esse JSON já validado, ver se está tudo certinho. Como que você faz para validar um JSON? Antes do PHP 8.3, você poderia fazer isso aqui, exatamente isso aqui. Eu vou vir aqui no meu código, vejo que eu já criei um JSON e vou colocar esse código. Eu estou dando um JSON decode. E logo depois, if JSON last error, se for igual, JSON error none, ou seja, se não tiver erro nenhum, dá um var dump aqui no valid. Vou mandar executar. Tá aqui, apareceu valid. Mas se eu tirar as aspas duplas aqui do name, não apareceu nada. Por quê? Porque eu não coloquei um else aqui. Eu vou colocar um else, faço uma cópia disso, venho aqui, faço uma cópia, coloco aqui, vai ser not valid. Agora vai aparecer aqui o JSON, not valid. E se eu trabalhar com o PHP 8.2 também, é a mesma coisa. Not valid. Se eu colocar aqui as aspas de novo, mando rodar com o PHP 8.2 também funciona. Tá aqui. Agora com o PHP 8.3 eu posso simplesmente chamar o JSON validate. Pronto. Pronto. Agora volto aqui, eu vou vir aqui em cima e colocar if JSON validate. Passo o JSON. Eu vou pegar isso aqui, coloco aqui, else, vai ser not valid, not valid. Eu pego o JSON, eu dou um JSON decode aqui, somente se o JSON ele for válido, daí eu dou um JSON decode para transformar o JSON em um array. Posso tirar isso, mas só que como no caso eu dei o cenário onde eu estou mandando os dados do back para o front, então esse JSON decode aqui não faria tanto sentido. Mas eu só estou dando um JSON decode aqui para mostrar para você que se o JSON for válido, eu posso dar um JSON decode, transformar em um array e resgatar aqui. Venho e passo JSON. Vou mandar executar. PHP 8.3 tá aqui. Agora se eu trabalhar com PHP 8.2, call to undefined function JSON validate. No PHP 8.2 essa função aqui ela não existe. Não existe. Agora se eu tirar as aspas duplas do name, o JSON não é válido. Então se o JSON ele não é válido com o PHP 8.3 vai aparecer aqui not valid. Ficou muito mais simples, né? Agora se o JSON ele for válido, eu posso mandar para o front, eu posso fazer o que eu quiser. Agora tem uma função amigável para verificar se o JSON ele é válido ou não. No PHP 8.2 eu já tenho acesso a essa classe randomizer, mas só que no PHP 8.3 eu tenho acesso a esse método novo, getBytesFromString. Randomizer igual a new randomizer vai ser random igual randomizer getBytesFromString. O que faz esse método? Primeiro, o que ele espera por parâmetro? Ele espera uma string e um length, um tamanho, e o retorno dele é uma string. Isso significa o seguinte, que ele vai pegar como base essa string aqui, essa string que eu estou passando aqui, está pegando como base essa string, e eu vou colocar o tamanho de 19. Ele vai gerar uma nova string com 19 caracteres, pegando esses valores aqui aleatoriamente. Olha que interessante. Coloco um var dump, vai ser random. Eu vou rodar primeiro com o PHP 8.3. Funcionou? Se eu rodar com o PHP 8.2, ele vai dar problema, porque não existe esse método no PHP 8.2. Veja que
ele não deu um erro falando que o randomizer ele não existe. Não, ele está falando que esse método não existe no randomizer, porque o randomizer ele já existe no PHP 8.2. O que não existe é esse método aqui. Então ele pegou como base essa string e gerou uma outra string com esse tamanho, de 19. Para chegar nesse mesmo resultado, olha só o tamanho do código que eu precisaria criar utilizando o PHP 8.2. Muito legal. Agora, se eu quiser gerar um número float aleatório, vai ser getFloat. Isso aqui também é uma novidade do PHP 8.3. Veja que aqui embaixo tem o seguinte, tem o getFloat e o nextFloat. Então, o getFloat ele espera por parâmetro um tamanho mínimo e um máximo. O que isso significa? Significa que ele vai gerar um float entre 2.87 e 87.65. Então, ele vai gerar um float entre esse e esse. Aqui, ó, gerou. Se eu tentar rodar com o PHP 8.2, obviamente, ele vai dar problema, porque não existe o getFloat no randomizer. E tem também esse nextFloat. O nextFloat é a mesma coisa de trabalhar com o getFloat entre 0 e 1. Coloco aqui random 1, vai ser nextFloat. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou passar o mouse em cima do nextFloat. Vamos ver o que ele espera. Se ele espera alguma coisa. Ele não espera nada. Então o resultado desse nextFloat vai ser entre 0 e 1. Vamos lá. Aqui vai ser random e random 1. Tá aqui, ó, 32, que é esse primeiro aqui, o getFloat, que vai gerar um número float entre esse e esse. E o segundo é o nextFloat, é esse, onde ele vai gerar um número também aleatório entre 0 e 1. De novo. E se eu colocar o getInt? O getInt, ele espera por parâmetro o quê? O min e o max. Vai ser 3 e 987. Então, ele vai gerar um número aleatório entre 3 e 987. Eu vou passar aqui um vardump no random. E se eu rodar com o PHP 8.2, ele funciona. Olha só. Por que ele funciona? Porque o getInt ele já está disponível no PHP 8.2. Já o getFloat, o nextFloat e o getBytes from string estão disponíveis somente no PHP 8.3. Eu já gravei uma aula mostrando como que cria apelidos para as classes que você cria no PHP. O link dessa aula está bem aqui embaixo na descrição. Só que agora, se eu quiser criar um apelido para uma classe interna do PHP, será que tem como? Tem. Com o PHP 8.3 eu posso criar apelidos para as classes internas do PHP. Eu vou criar uma classe chamada user. Então, eu criei essa classe user. Eu vou colocar um apelido para ela, class alias. Vai ser user, class. Eu vou colocar um apelido, vai ser user class. User igual new user class. Eu vou colocar um vardump aqui, user. Então, eu criei essa classe user e coloquei um apelido para ela. Agora, essa classe user class tem esse apelido. Alias, em português, significa apelido. Então, estou colocando um apelido para uma classe. Estou colocando esse apelido para essa classe. Na hora que eu instancio a classe utilizando o user class, eu estou instanciando essa classe aqui. Eu vou mandar executar com o PHP 8.3 e está funcionando. E se eu chamar com o PHP 8.2, também continua funcionando. Mas e se eu quiser colocar um apelido para o standard class? Será que tem como? Vou colocar aqui o user igual new std class. User vai ser name, vai ser somente name. Coloco aqui um vardump no user. Eu vou mandar rodar aqui com o PHP 8.3, funcionando. E com o PHP 8.2 também funciona, é claro, porque eu ainda não coloquei um apelido para essa classe interna do PHP. Coloco class alias
vai ser stdclass, né? stdclass vai ser standard ou standard class. Agora eu pego esse standard class, instancio aqui, pronto. Eu vou rodar com o PHP 8.3 e funciona. Olha só, ele retornou uma instância do standard class, apesar de eu ter instanciado o standard class dessa maneira. Agora, se eu rodar com o PHP 8.2, vai dar problema. Por quê? Porque o argumento 1 do class alias, ele tem que ser uma classe definida pelo usuário. Por exemplo, lembra aquela classe user que eu criei no comecinho dessa aula? Uma classe que eu criei. Então eu posso colocar um apelido para ela porque é uma classe que eu criei. Já uma classe interna do PHP, eu não posso colocar um apelido utilizando o PHP 8.2. Então, ele está esperando uma classe que foi definida pelo usuário e estou passando uma classe interna do PHP. Já com o PHP 8.3, ele deixa colocar um apelido tranquilamente. Eu vou traduzir essa parte e ele diz o seguinte: atribuir um índice negativo n a um array vazio agora garantirá que o próximo índice seja n mais 1 ao invés de 0. Eu vou criar um array vazio, vai ser names igual um array vazio, e vou colocar para ele um índice negativo, vai ser menos 87, igual Alexandre. Eu vou colocar um var dump aqui em names. Primeiro eu vou rodar com o PHP 8.2. Menos 87, mas só que eu esqueci de colocar um outro valor. Eu vou colocar um array vazio. Eu só estou colocando para esse array o Maria. Olha o que apareceu, menos 87 e depois partiu para o 0. Agora, se eu trabalhar com o PHP 8.3, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse índice, menos 87, e vai somar mais 1. Então, vai aparecer menos 86. Se eu colocar mais 1 aqui, Pedro, ele vai pegar menos 86 mais 1, vai para menos 85. Está aqui, ó, menos 87, menos 86 e menos 85. Se eu trabalhar com o PHP 8.2, o que acontece? Esse aqui vai para 0, depois esse aqui 1 e assim por diante. Menos 87, 0 e 1. De novo, atribuir um índice negativo n, que é o que eu estou fazendo aqui, menos 87, a um array vazio, agora garantirá que o próximo índice, esse aqui, seja n mais 1, vai ser 87 mais 1, 86, ao invés de 0. Então, com o PHP 8.2, de 87, no caso menos 87, vai para 0. Já com o PHP 8.3, vai ser menos 87, menos 86, menos 85 e assim por diante. E se eu colocasse no Maria menos 43? Vai pegar esse aqui mais 1, vai para 42. Menos 87, menos 43 e menos 42. E se eu trabalhar com o PHP 8.3, quer dizer 8.2, menos 87, menos 43 e depois foi para 0. E aí, gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal e se puder deixa um comentário aqui embaixo para aumentar o engajamento da aula e aumentar também o engajamento do canal. Valeu, um abração e até a próxima aula.